eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Boa noite. Bom, é uma pergunta, né? Os pais, é um resgate, uma missão, né? E se fôssemos fazer uma enquete, talvez teremos uma parte dizendo que era uma missão, talvez alguns dizendo que era um resgate. Aí vai depender de como é que é o filho, né? Ou a filha, né? Se é difícil é um resgate, se não é difícil é uma missão. Mas eu vou tentar hoje conversar com vocês a respeito o que seria um resgate, o que seria uma missão, né? Eu peguei aqui no dicionário, porque assim, resgate poderia ser expiação e tal, tem umas diferenças, mas a questão da missão é uma tarefa, quando a gente volta novamente aqui para a Terra, que a gente reencarna, a gente tem algumas tarefas a cumprir que a gente pode chamar de missão também. Tem aquela missão ou missões que os grandes espíritos veio aqui para desenvolver, né? A gente pode citar aí Chico Xavier e a Madre Teresa, enfim, outros, né, espíritos que vieram fazer grandes obras e vieram com compromisso, com uma missão de ajudar a desenvolver a determinado tipo de ideia ou fazer alguma coisa que seja a nível, né, nacional ou mundial, digamos assim. Não que a gente não tenha missão, a gente também tem. E eu vou conversar sobre isso. E o resgate é quando a gente tem alguma coisa ainda para ser paga. Digamos assim, a gente está no SPC no mundo espiritual. A gente tem ainda algumas coisas para ainda afinar, sintonizar, porque a gente lá atrás, em algum momento da nossa vida, a gente pode ter cometido ou não, mas a gente geralmente comete alguns erros. E são erros que, às vezes, as pessoas acham que resgate é só daqueles crimes bárbaros, daquelas coisas assim. Às vezes não. Às vezes a questão do resgate é uma questão de consciência tranquila. E dependendo do espírito, dependendo da pessoa, ela vai querer arrumar aquilo que ela fez de errado. Né? Alguns vão dizer, mas isso aí é coisa pouca. Mas para uns pode ser um incômodo. Assim, não, eu prefiro então ter que resgatar isso para que eu fique tranquilo. É uma questão mais de tranquilidade de espírito, de mente, né, de consciência, do que castigo, porque castigo não existe. Né? Não existe o castigo, como às vezes as pessoas acabam confundindo. Que quando a gente volta para cá, às vezes para pagar o tal karma, né, que como dizem, né, é castigo. Não, é aquele remedinho que às vezes a gente tem que tomar. Às vezes a gente fica doente e tem que tomar aquele remédio amargo, aquele remédio ruim, aquele xarope que, né, tem um negócio com um gostinho de morango e tal, a gente toma, mas mesmo assim é remédio. Ou seja, a gente não gosta de tomar, mas a gente toma, a gente é obrigado a tomar, né? Mas é o remedinho da gente. Mas vamos lá, então vamos falar a respeito ali se é uma missão ou se é um resgate. Bom, no Livro dos Espíritos, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar várias passagens falando a respeito da responsabilidade, quero frisar bem essa palavra, a responsabilidade que nós temos em relação aos nossos filhos e eles terão com os filhos deles e assim sucessivamente. A questão da responsabilidade, gente, é às vezes assumida antes de nós voltarmos para cá. Né? Muitas vezes a gente vai primeiro e às vezes a gente sabe que, olha, eu vou casar, né? A gente vai se encontrar, digamos assim. Isso é uma suposição, né? Porque cada história é uma história, uma diferente da outra, mas a gente vai se unir e nós vamos receber os 3 filhos, vamos supor, né? Os 3 filhos em nosso lar para a gente dar continuidade na nossa história, na nossa missão, no nosso resgate, enfim. Então tem aquele compromisso que a gente assume anteriormente. Alguns, às vezes, eu diria que vem por necessidade. Porque nada na espiritualidade se perde. Tudo se é aproveitado. Tem aquele que vem já com planejamento, tem aquele, não é que não tenha planejamento. E tem aquele que, às vezes, por necessidade, visto que nós temos o livre-arbítrio,
Então, ou seja, não existe destino, tá? Propriamente dito, da palavra, não existe o destino. Existe são algo que vai acontecer, mas que a gente também pode amenizar ou piorar. Então a gente tem a questão do livre-arbítrio. Então tem alguns que a gente recebe por questões de necessidade deles. Claro que a gente vai para o mundo espiritual quando dorme, a gente conversa com os mentores espirituais, com aqueles que estão do nosso lado, com os parentes, com aquelas pessoas melhor preparadas para dizer, olha, vocês vão ter que receber esse irmão aqui, porque ele foi ciclano de tal, ele já esteve com vocês, assim, assim, assado, e vocês são um casal, né, mais equilibrado e tal, vocês podem oferecer um abrigo para ele e pode ser uma oportunidade de educação para ele. Então, é uma questão de necessidade e muitas vezes os espíritos, eles aceitam. Às vezes eles ficam com medo, às vezes eles ficam diante da, digamos, da responsabilidade e do peso que muitas vezes tem espíritos, a gente acha que não, né? Que a gente acha que é tudo sim, sim, mas tem espíritos, como dizem alguns livros de André Luiz, que eles recuam, eles ficam com medo, eles não querem aceitar, porque há uma responsabilidade, digamos, com todas as letras maiúsculas, né? Para receber aquele espírito. E eles podem balançar, ou seja, o livre-arbítrio é algo que é muito respeitado no mundo espiritual. Né? É uma coisa que a gente tem. No livro do Nosso Lar e no filme também falam isso, da questão que se você quer ficar naquela situação, você vai ficar. E Deus permite isso. Porque é o respeito ao seu livre-arbítrio. Então tem casais que aceitam de bom grado, tem casais que ficam meio assim, mas acabam depois aceitando, outros, né? Mas, enfim, vamos supor que a gente receba nossos filhos conforme o combinado. Ok, nós temos agora os 3 em nossa casa. Quando a gente tem esses seres ali, reencarnados na nossa casa, a gente tem a responsabilidade, primeiro, material. Mantê-los, né, dar comida, né, dar um abrigo, roupa, educação, né? A saúde, a gente tem toda essa responsabilidade que faz parte de onde nós habitamos, ou seja, o mundo material. E também temos a responsabilidade também de educá-los. Bom dia, boa noite, sim, senhora, sim, senhor. Com licença, muito obrigado. Vai com Deus. Bênção. Agora quase não tem, né? Bênção pai, bênção mãe. Eu ainda falava aí quando era criança isso. Minha irmã também. Abria o quarto e dizia bênção pai, bênção mãe, né? Então nós temos essa responsabilidade também de conduzi-los para o bom caminho. Essa é uma responsabilidade que todos nós temos. Né? Só que, muitas vezes, nós quando voltamos para cá, a gente tem 1001 planos lá no mundo espiritual. A gente faz planos para a nossa vida, a gente vai melhorar, a gente vai fazer, digamos assim, tudo que for de bom, do melhor, mas às vezes a gente acaba voltando para cá e deixando-se levar pelas impressões, das sensações do corpo e pelos prazeres materiais. Né? E aí a gente acaba, às vezes, esquecendo do compromisso que a gente tem conosco mesmo. Tá? A gente esquece. E aí acaba indo para um caminho que muitas vezes é um caminho de ranger, choro de dentes, né? Choro, né? Ranger de dentes, choro, de lágrimas. Aí a gente vai reclamar, puxa, como a minha vida é ruim. Por que eu vim aqui para sofrer? Né? Por que isso? Aí a gente começa com esses porquês. E muitas vezes isso vem com os filhos. Aí, mas eu tenho 3, por que justamente o último, né, nasceu virado, né? Totalmente... Meu Deus, que trabalho, né? Ai, se eu soubesse, tinha tido só 2, né? Ou só 1. Mas cabe a nós, tá? Antes da gente ficar procurando os porquês, cabe a nós, como se diz, desentortar o pepino desde quando é pequeno. Porque depois que cresce, vai ficar cada vez mais difícil. É mais ou menos isso que a gente vê hoje. Muitos pais chegando, a minha profissão é uma profissão que oportuniza eu escutar muito isso, digamos assim, professor, eu não sei mais o que eu faço com o meu filho, muito menos eu. Né? Eu não sou pai dele, como é que eu vou saber? Se você não sabe o que é mãe ou o que é pai, imagina eu.
Quer dizer, eu saberia, né? Isso aqui eu não falo, né? Mas, enfim, tem pais que estão perdidos diante dos seus filhos, ou do seu filho, ou da sua filha. Por quê? Porque desde que a gente que é pequenininho, nós e nossos filhos, nós aqui já lançamos indícios de velhos vícios e velhos hábitos que a gente traz do passado. Nós já viemos com uma personalidade, tá, muitas vezes forte, de um homem velho que está agora aqui e está tentando se ajustar a essa nova época, esse novo mundo. Porque ele veio desencarnou há 200 anos, 300 anos atrás. Então a gente traz, nós trouxemos. Tanto é que a gente vive se combatendo. A gente, né, segue aquele conhece-te a ti mesmo, para que você possa vencer, né, as suas dificuldades. Então, e os filhos muitas vezes vêm com isso. E cabe a nós, pais, temos um olhar cuidadoso para que a gente possa pegar e consertar isso. Porque quanto mais novo, mais fácil é, porque não deixa de ser trabalhoso, tá? Mas é mais fácil você começar a tirar certos hábitos antigos, certos vícios, do que com 15, 18 anos. Tem pais que dizem assim, não, quando ele for maior, ele vai escolher a religião que ele quiser. Imagina se fosse em tudo, né? Não, eu vou deixar para ele decidir com 10, 11 anos se ele quer estudar ou não. Não, isso aí seria negligenciar. É uma negligência que nós cometemos. Então a gente, desde pequeno, a gente tem que saber dizer não. Porque quem ama, diz não. Também. Não é só sim. O que a gente vê hoje em dia, nas escolas, são pais que quando vêm dizer, eu não sei o que fazer com ele, é aquele pai que só disse sim. O filho fez uma birra, já dá o que ele quer. O filho pediu um negócio, já dá o que ele quer. O filho, ou seja, ela vai crescendo achando que o mundo tem que servi-lo. E aí ele começa a ficar cheio de manhas, cheio de desejos e começa a intimar os outros a que ele queira, né, ganhar e as pessoas têm que dar. Então a primeira barreira que ele encontra, que é o não, é na escola. Aí por isso que há um certo índice de agressão a professores, professoras. Por quê? Porque a professora muitas vezes é o primeiro ser humano encarnado que olha para ele e diz assim, não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque tem regras, tem horário, tem as disciplinas e tem toda uma metodologia, né? Mas enfim, é o primeiro ser humano que diz não. E aí a criança quer se espernear, quer agredir, fica agressiva, porque o papai e a mamãe sempre dizem sim. Isso aí não é sinônimo de amor. Muito pelo contrário. Você está você está plantando espinhos. E você vai colher espinhos. Porque tem gente que agrada o filho achando que é amor. Mas eu não tinha quando eu era criança. Que bom que tu não tivesse. Porque se tu tivesse, tu ia ser pior que teu filho. Né? Que graças a Deus que você não teve isso. Que teus pais tiveram ali a firmeza de dizer não. Aí querem dar tudo para o filho, porque eu não tive. Não é assim que funciona. Não é esses seres que vieram aqui, tanto nós quanto eles, que nos reencarnamos, a gente não veio aqui para ter os nossos desejos satisfeitos. A gente veio aqui porque aqui é um grande educandário. O planeta Terra ainda é um planeta ainda de provas de expiação, que está passando por uma transformação, mas ainda é um planeta de provas de expiação. Que isso não significa que seja só tristeza e lágrimas. Também tem alegrias aqui também. Mas é um educandário. Então a gente tem que ter essa consciência. Nós que então somos mais espiritualistas ou espíritas, né? A gente tem que ter um pouquinho esse olhar para a criança. Ela tem que saber os limites dela, porque há uma geração que está crescendo sem limites. Isso é perigoso. Perigoso para os pais, perigoso para ele mesmo. Porque tudo que vai, volta. E pior, eles não têm essa noção.
Aí ficam depois aquelas pessoas amarguradas, pessoas magoadas, pessoas melindradas, reclamam da vida, não sabem por que sofrem, não sabem por que isso, não sabem por que aquilo, porque cresceram tendo os pais protegendo por demais e satisfazendo todos os seus desejos. E quando ele se depara com o mundo, e o mundo não é assim, papai e mamãe. O mundo tem o outro lado da moeda, que muitas vezes é cruel, é duro e muitas vezes bem desumano. Aí, e agora, o que eu faço? Papai e mamãe já partiram, eu aqui cheio de desejo, ninguém satisfaz meus desejos, aí eu começo a muitas vezes apelar para o quê? Para a ignorância, né, da violência. Porque eu quero ter satisfeito as minhas vontades, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Então aí começa a brigar com o vizinho, a brigar com os parentes, a brigar com o que vier pela frente. Muitas das causas, não estou dizendo que são tudo, mas muitas das causas da violência é essa questão do ego ferido. Porque se você consegue, seja qual for a religião, não precisa ser espírita, qualquer religião que você instrua seu filho pelos caminhos da espiritualidade, pelo caminho do que você considera correto, que é respeitar o próximo assim como você gostaria que fosse respeitado, fazer o bem da mesma forma que você gostaria que fizesse com você, ele vai com certeza ter mais equilíbrio. Não que ele não vá se irritar, que ele não vai ter dificuldades, não é isso. Porque aí, como eu falei, nós estamos ainda num planeta ainda que está passando por uma transição e ainda nós vamos levar um tempo ainda para chegar num planeta de regeneração. Nós ainda estamos em provas de expiação ainda. Mas ele vai ter mais equilíbrio. Ele não vai ter tanta birra, não vai ter tanta mágoa, não vai ter tanta raiva dos outros e de si. Ele vai querer ser um pouco mais equilibrado. Eu digo um pouco mais porque vai depender do que ele trabalhar também em questão interna dele. Né? E aí essa criança vai crescendo e ela muitas vezes chega na adolescência, cheio de vontade, isso eu vejo praticamente todos os dias. Tá? Aquele que tem limite e aquele que não tem limite. Isso é visível. Tá? E esses que não têm limite sofrem mais do que aqueles que têm limite. Parece o contrário, né? Eu vou dar uma educação século XXI. Uma educação libertadora. A educação libertadora não é a libertinagem, não é fazer o que quer, tudo que vem pela... Não é isso. A educação libertadora é aquela que te tira da ignorância e te coloca diante de várias possibilidades. E essa criança, muitas vezes, que digamos, mimada desde criança, ela vai sofrer muito mais do que aquele que tem limites. Porque aquele que tem limites meio que já sabe por onde trilhar. Já sabe até onde ele deve ir. Porque se ele ultrapassar, ele sabe que vai ter uma reação adversa. Aquele que não sabe, vai atravessar. Né? Então, é assim. Aquela criança que é acostumada a atravessar a rua, né, ela vai saber o momento de atravessar na faixa, com sinal vermelho. Ela vai saber o momento de esperar. Ela sabe que o carro tem uma velocidade X, que dependendo da velocidade, se ela for atravessar na frente, ela não vai dar tempo de passar, ela vai ser atropelada. Ela vai saber do que aquela que nunca atravessou sozinha. O pai e a mãe sempre aqui nunca ensinaram, só pego na mão e atravesso. Ou seja, a possibilidade de ser atropelado é muito maior daquela que não sabe atravessar uma rua do que aquele que tem um certo cuidado. E é assim que ela vai crescer adolescente sem saber o que fazer. E aí ela vai ter N problemas pela frente. E cabe a nós, tá, educarmos para que eles sigam um caminho ou os caminhos que levem ao benefício dele, não ao malefício. Eu vejo hoje a questão da banalidade da violência. Aí tu começa a pegar aqueles alunos assim, que tu começa a conversar, a gente conversa e tal. Tá, mas como é que é tal? Aí tu começa a perguntar e tu vê. O pai assiste esporte agressivo, essas lutas de... Nada contra esporte, mas
Ver de vez em quando é uma coisa, agora ver, ficar em cima daquilo, ver filmes de guerra o tempo todo, ver filmes... Então, aí tu vê que o comportamento de casa vai refletir nos filhos. Por quê? Porque nós somos exemplo. O que adianta eu me sentar aqui, ver a minha televisão, né, um cigarrinho, uma bebidinha aqui, e olhar para minhas filhas e dizer assim, olha, vocês não fumem nem bebem porque faz mal para a saúde. E estão bebendo. Quer dizer, a criança vai olhar... É um pulo para ela beber e fumar. Talvez não. Talvez ela queira o contrário do que o pai ou a mãe fazem. Mas às vezes não. Já que o pai fuma, a mãe bebe, por que eu não posso fumar e beber também? Né? Esse é o exemplo só bobo até. Mas tem outros também. Em relação à impaciência, à fofoca. Depois a mãe fica brigando com a filha fica fazendo fofoca na escola, né? Jesus fica fofocando na escola, ela briga com a filha na frente da professora, mas ela é uma baita uma fofoqueira. Oi, daquelas que chega e, vem cá, quero contar uma coisinha para ti. Aí a filha vê aquilo. É exemplo, gente. E isso pega desde pequenininho. A gente acha que não. Mas é com 1, 2 anos já está pegando um exemplo de vocês. Aí quando é criancinha pequenininha, fala um palavrão, todo mundo aplaude, acha engraçado. Aí chega com 6, 7 anos, fala na frente da vizinha, o palavrão leva um tapaço na boca. Aí ela não sabe por quê. Você riu, agora estou falando que não pode. Olha a confusão que dá. Porque nós, que temos a responsabilidade, muitas vezes esquecemos. Esquecemos até de como educar. Porque a gente saiu do extremo e estamos no outro. Essa curva aqui, que até a gente conversou isso no estudo aqui, pegar isso como exemplo, né, que essa curva aqui, nós fizemos e estamos aqui. Saímos de uma repressão, estamos numa deseducação pseudo-libertadora. Só que a gente não chegou no meio, entre um e o outro. Não ser repressivo e também não ser tão libertador assim. Há um meio termo. Não sei que palavra a gente poderia colocar para isso, mas tem um meio termo. Ou seja, eu colocaria como sendo bom senso. A gente não está tendo bom senso. Eu vejo que muitos pais não estão tendo bom senso. E ganhar o filho através de presentes ou de comida, isso é uma fuga. É muito fácil eu jogar um videogame na mão dela e ficar fazendo as minhas coisas e ela não me incomodar do que me sentar com ela e tentar conversar com ela. Ela pode estar sofrendo bullying, ela pode ter sofrido um abuso sexual de algum parente ou de algum amigo, até mesmo na escola. Ela pode ter amiguinhas que estão envolvidas com drogas e também ignorantes do perigo. E ela não tem ninguém para falar, porque a mãe quer ver novela, o pai quer ver futebol, ou quer ver outra coisa, e vai, brinca, vai, pode sair. Tem pais que dão graças a Deus, que o filho está na rua, está brincando. Não é que nem no nosso tempo, que era outro tempo. Hoje, cada vez mais, as ruas estão perigosas, mas não é porque tem mais bandido. É porque há uma violência exacerbada pelo nosso pensamento também que ajuda. A gente às vezes é pessimista, às vezes a gente é muito extremista. A gente acha que a nossa vida é um caos, a nossa vida estamos em crise, né? E estamos em crise, seja nacional, mundial, seja planetária. Mas quanto mais a gente pensa pessimista, mais o pessimismo vai nos acompanhar. Por isso que é importante, a doutrina espírita frisa bastante, o lado positivo do nosso pensamento. Mesmo diante de uma tempestade, eu tenho que manter otimismo. Porque depois da tempestade sempre vem o sol. Né? O Brasil está em crise? Nós vamos passar, porque passamos por tantas. O mundo não acabou. O mundo está em crise? Sim, está em crise. Mas quantas vezes a gente esteve em crise? Tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que foram fatos marcantes que mataram milhões de pessoas. Tá? Tivemos o nazismo, o fascismo. Tivemos a Guerra do Vietnã. Tivemos várias ameaças de ataque nuclear. Passamos, não passamos? Morreram pessoas? Sim, claro que morreram. Vão morrer todos os dias.
indiferente se o mundo estiver ou não em crise. Vai morrer. É a lei da vida. Nascer, crescer, viver, né? E desencarnar. E por que seria diferente dos nossos filhos? Né? Então a gente tem essa missão, essa responsabilidade de educá-los. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de pais a gente quer ser? Aquele pai, aquela mãe, pais, né? Mãe e pai ativo, ou aqueles pais espectadores? O espectador é aquele que só assiste. É o que a gente tem de vez em quando nas escolas. Que assiste, que não se mete, que não vai atrás, não pergunta, não coloca limites, apenas assiste. Assiste a vida passar. Quando esses pais voltarem para o mundo espiritual, não é que eles vão receber castigo, mas a consciência deles vai cobrar, porque conforme eles forem tendo um conhecimento maior, eles vão ver o quanto que eles fizeram mal para os seus próprios filhos. Aí você vai perceber. É como as nossas travessuras de criança. A gente lembra de algumas, né? Eu lembro. E agora eu sei o que era errado. Mas não era um errado tão grave assim. Mas eu sei que tem algumas coisas que eu não devia ter feito. Roubar o moranguinho da vizinha, que era saboroso. Né? Eu e meus amiguinhos. Mas eu fui saber quando eu me tornei mais adulto. Mas na época era tudo legal, era tudo bacana, né? Comia goiaba lá do vizinho, rapidinho, vou pegar. Era coisa de criança? Era, mas eu estou falando só esse exemplo porque tem os exemplos de adulto, que são coisas que a gente comete aqui e a gente sabe que às vezes está errado, mas a gente comete. E aí a gente vai perceber no mundo espiritual o quanto de mal eu fiz para meus filhos. Muitas vezes negligenciando uma filosofia religiosa, pode ser até ateu, porque o ateu não significa que ele seja mau. Porque eu conheço amigos meus que são ateus, que são melhores do que muitos espíritas. Eles ensinam os filhos dele ao caminho do bem. Só não tem aquela questão religiosa, mas ensinam o caminho do bem, a não roubar, a não roubar, a não ficar mentindo, a não agredir. Ou seja, ele ensina a harmonia no meio ambiente onde vivem. Aí vai ser cobrado. Por isso que ele fala ali. Se nós falharmos, não pense que a gente vai passar batido, não. Vai chegar no mundo espiritual e vão dizer assim, e aí, o que tu fizeste com teus filhos? Aí não adianta vir com desculpa. Porque aí nós vamos estar pelados ali diante dele. Pelado no sentido de que não vai ter máscara. Não vai ter a máscara que a gente usa aqui no dia a dia. Para a gente disfarçar, não, mas aqui sabe, tal, eu vou dar uma risadinha, ela acredita no que eu contei. Não tem essa. O mundo espiritual, o mentor vai estar para frente e vai estar vendo você. Intimamente. E não adianta você ficar contando historinha. Que não vai dar certo. Ele só vai rir. Ele vai estar percebendo que você está mentindo, que você não fez o que você deixou de fazer. Que você poderia ter feito. Aí ele vai dizer para você, mas lembra, quando você esteve aqui com a sua esposa, que a gente conversou sobre essas 3 crianças que iriam para vocês, que eram companheiros de vocês de uma outra vida, na qual vocês desviaram eles do caminho, que vocês ensinaram eles a roubar, ensinaram eles a dar golpe. Vocês lembram desse? Pois é. Puxa, aí você vai olhar para trás e assim, nossa, cara, eu joguei uma encarnação fora. Pior, além de ter jogado fora, eu joguei a possibilidade de ajudar os 3. Aí a espiritualidade vai ter mais trabalho para tentar te ajudar a consertar o teu erro e ainda os 3, eles não forem desviados pela segunda vez. Então a gente tem uma responsabilidade que não é fraca. A gente tem que ter esse cuidado. Porque se a gente ultrapassar a barreira do bom senso, a gente vai colher espinhos. Plantar é opcional. Você planta o que você quer, mas a colheita, meu amigo, minha amiga, essa é obrigatória. Você vai ter que colher. Muitas vezes os filhos são tão agressivos com os pais mais idosos, e aí a gente não sabe quem. Mas tem 2 polos também, né? Tem aqueles que educam, ensinam, mostram o caminho,
tentam vencer as barreiras que os filhos colocam, né? Tentam vencer os vícios e os velhos hábitos que eles colocam e não conseguem. Por quê? Porque tem um livre-arbítrio, e aí a espiritualidade, e eles vão estar mais tranquilos. Eu fiz o que eu pude fazer, mas estou falando daquele pai, aquela mãe que realmente fez. Eu fiz, mas ele escolheu o caminho, vou supor, o caminho do crime, ou o caminho, né, um outro caminho aí que não é bom. Aí, esse a espiritualidade vai saber. Eles vão saber conduzir, a pessoa vai poder ajudá-los no mundo espiritual, ou quando eles desencarnarem também, tentar ajudar eles novamente, por causa do livre-arbítrio, no qual a criança pode crescer e dizer assim, não, eu não quero seguir nada disso que o pai passou para mim. Eu acho que isso aí é besteira. Eu prefiro fazer isso. Prefiro ter esse tipo de vida. Aí já é diferente. Inclusive no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta ali que o Kardec faz em relação a isso, e a espiritualidade disse que o pai maior estaria vendo, sabe quando os pais são empenhados e eles acabam não conseguindo por causa justamente dos filhos que são teimosos e que querem persistir no erro. Aí esse adolescente, quando chega na escola, muitas vezes, quando criança também, aí os pais negligentes acham que a escola vai resolver o que eles não conseguiram resolver. Muitos pais acabam indo lá para a escola, dizendo que não sabe o que fazer, esperando que a gente faça. Mas não é a obrigação da escola, porque a escola é escolarização, instrução, não é educação. A gente pode reforçar o que foi aprendido em casa, mas educar cabe a vocês e a mim. Não é o professor. Eu sou pai e professor, mas eu sou pai. Então eu educo a minha filha. E não vou esperar que o professor vai educar, porque o professor não tem essa função. Ele não é pai, ele não é mãe. Ele pode ajudar a reforçar. Opa, dá licença. Quando bater na porta, com licença. Por favor, professor, posso ir no banheiro? Isso a gente reforça, mas educar eu não tenho como educar. Porque eu não estou 24 horas com ele ou com ela. Quem está são vocês. Eu estou apenas 4 horinhas. E eu tenho 40 na minha sala. Vocês têm apenas 1 ou 2. Então não tem como eu educar 40. Seria muito difícil. Seria quase um trabalho de Hércules. Né? Não tem como. Não tem. É impossível. Mas os pais também podem ficar despreocupados, assim, entre aspas, né, despreocupados, porque assim, o Papai do Céu não vai deixar ninguém à mercê de si mesmo. Nós temos aqui bons livros, tanto livros espíritas, como livros de outras áreas, né? Também livros espiritualistas, que aí são várias outras religiões. Temos livros de psicologias muito bons. Temos livros de educadores que escreveram teses e, enfim, dissertações a respeito da educação. Aí você escolhe qual você mais se simpatiza, né? Temos vários livros. Temos aqui o livro do José Fernando, que trabalha com as inteligências, onde ajuda a gente a reconhecer, muitas vezes, a inteligência dos nossos filhos, e a gente saber como lidar, assim como eu aprendi, minha esposa também, quando a gente começou a fazer o Identidade Eterna, para reconhecer a nossa filha. A Gisela acompanhou, que era uma otimista, agora a gente chamava de criativa, né? E a gente meio que dançava um pouco como lidar com ela. E a Gisela acompanhou, desde pequenininha, ela já estava mulherão já, né? 16 anos vai fazer. E a gente, graças a esse conhecimento que a gente obteve, que o José Fernando nos passou, ele viu a gente viu a possibilidade de educá-la sem precisar medicar. Porque uma vez a escola chamou a gente dizendo que talvez ela precisasse de uma análise de um neuropediatra, e aí o neuropediatra também não soube fechar um diagnóstico, mas que meio que tentou passar um remedinho, mas ele viu que a minha esposa é enfermeira, ela barrou ele, e eu também como educador também questionei muita coisa, e ficou naquele, pois é, talvez, né, fazer uma terapia, sei lá, enfim, não fechou nada. Mas quantos pais que levam e o filho sai dopado? E às vezes não precisa de remédio. São casos e casos. Talvez uma criança ou outra precise de um remédio X ou Y, mas é um caso entre a cada 100 mil, vamos supor assim.
Mas hoje é o contrário, é 100 mil né, para um. 100 mil tomam e um não toma. Porque virou uma fuga. Da mesma forma que o videogame, a televisão, a internet virou fuga para os pais, poderem deixar os filhos ali e eu vou tratar do que eu gosto, assim virou remédio. Estou falando daquele medicamento desnecessário. Hoje a psiquiatria está voltando atrás, já tem doutores aí, pesquisadores já estão voltando atrás nos diagnósticos, no conhecimento que eles tinham, conhecimento entre aspas, né? Era um erro, e voltando atrás, porque não basta dopar a criança ou adolescente, porque ela vai crescer o quê? Um adulto à base de remédios. Aí eu vou chegar no mundo espiritual precisando daquele remedinho. Por quê? Porque eu já estou viciado no remédio. É o cigarro. É a mesma coisa. Para quem é mais forte que a nicotina? Para quem fuma ou para quem já fumou, sabe, eu não fumei, mas minha esposa fumou e ela, para se tornar passista, ela teve que largar o cigarro. E eu ouvi. Teve uma vez que eu cheguei e disse, pelo amor de Deus, vó, fuma. Fui lá, comprei uma carteira para ela porque eu não aguentava mais. Fuma isso aqui. Porque ela estava subindo parede. E ela precisava parar para se tornar passista, né? E ela precisava parar. Só que aí depois ela procurou um médico e foi ajudando, aí teve que tomar remédio e tal. Aí ela conseguiu, até que ela fosse de vontade dela, ela parou. Mas a nicotina não é o bicho para poder parar. E esses remédios não são diferentes. Depois de 20 e poucos anos tomando, meu amigo, minha amiga, vai ser difícil. Aí nós vamos entrar numa coisa chamada aqui, ó, mais tarde, resgate. Por enquanto, ser pai, nós estamos de repente numa condição de missão. Talvez amanhã, quando nós voltarmos, nós poderemos estar num momento de resgate. Vamos resgatar aquele nosso filho que nós, pela questão, claro que vai ser tudo levado em consideração, a nossa ignorância e tal, nosso conhecimento ou não a respeito, mas nós vamos ter muitas vezes que resgatar aquela criança, aquele ser espiritual que a gente deixou à mercê dos remédios. Educação especial. A criança que nasce com síndrome de Down, cega, surda, resgate ou missão? O resgate, ele pode ser um resgate. É o resgate da criança. A criança nasceu surda, ela com certeza é um resgate que ela está fazendo. A história pode ser apenas dela. Mas eu aceitei no mundo espiritual a recebê-la porque já foi um conhecido meu, já foi um parente meu, ou enfim, é um espírito que eu estou recebendo e vou dar um suporte para que ela consiga passar pelo chamado resgate. Mas também pode ser um resgate meu também. Porque nós três aqui, eu posso ter levado as duas a cometerem atos que levou as duas à morte, ao sofrimento, à miséria, enfim. Quando eu volto, que eu tenho que ajudar, que eu estou mais consciente, estou mais equilibrado, entre aspas, eu posso aceitar a missão de proporcionar o resgate para as duas e também o resgate do meu débito em relação às duas. E eu aceito como filhas doentes, cegas ou surdas, ou com síndrome de Down, ou Asperger, ou autismo, ou uma ou outra. E aí, eu também tenho eu também tenho a minha mão ali nessa história. Porque Deus não vai mandar o sofrimento para os pais. Ele não vai botar uma cruz que você não possa carregar. Ele vai dar a cruz do tamanho que você precisa carregar. Aquele síndrome de Down, aquele Asperger ou aquele autista, esse é o remédio que ele precisa. A gente tem que parar de ver a coisa de um modo pessimista. Claro que não é fácil ter uma criança assim. Mas por que não é fácil? Por causa do resgate. O resgate não é fácil. Nenhum resgate é fácil. A gente tem que parar de olhar como um coitadinho, de ficar super protegendo. A gente tem que educar como a gente educa os outros filhos. Se nós temos 3 e um é especial,
a gente tem que educar ele também. Da mesma forma, se você disse não para os outros dois, por que você vai dizer sim sempre para o outro? Ele é um espírito, ele é eterno. Ele vai desencarnar e ele vai levar o conhecimento, ele vai levar a cultura que você passou para ele. Porque isso não se perde. Mesmo ele sendo síndrome de Down. Então, você tem que saber dizer não, não e não. Até para ele que é síndrome de Down, ele que é surdo, ele que é cego, ele que é autista. Tem que saber dizer não também, porque quem ama diz não também. Então você sabe que ele está no resgate, ele está com débitos com a justiça. Mas quem disse que você também não estava junto com ele? Quem disse que você também não foi, de repente, o que causou aquilo ali? De repente é um inimigo teu que vem como teu filho, daquela forma, para se resgatar, e você também resgatar o débito que você tem com a justiça divina. Nada passa em vão. Nada passa em branco. Mas isso são remédios que nós precisamos. E remédio, gente, faz bem. Não faz mal, tirando aqueles que são, né, que são drogas mesmo, que não leva a nada, mas o remédio do Papai do Céu não é ruim. Por isso que a gente para de ficar reclamando da vida, reclamando que é difícil, estou sem dinheiro, porque não sei o quê, porque isso, porque o prefeito aquilo, porque a minha tia aquilo, porque o governador aquilo. Para de reclamar e pensa na tua vida e olha com otimismo. Porque crises, a gente passou por tantas e tantas, o mundo passou por crises. Éramos quase bárbaros há 3, 4 mil anos atrás. Nós vivíamos lutando, brigando a toda hora. Passamos por tantas guerras, tantos reis, rainhas, imperadores. Por que agora o mundo vai ser diferente? Né? Só que a crise ela é menor. Não temos tanto barbarismo assim. Eu não vejo a violência. Porque sai na rua que está violento. Eu sei que está violento. Eu sei que as coisas. Mas quando é que não foi violento? Quando é que não foi violento? Qual é a parte do mundo que a gente passou que não tinha violência? Alguém sabe me dizer? Na época de Jesus Cristo, para quem mais violento? Jogava as pessoas para os leões. E eles ainda aplaudiam. Era o show de domingo deles, de futebol deles. Né? Mas hoje nós temos uma educação diferente. Hoje nós já temos uma visão diferente. Por isso que a gente tem que saber conduzir os nossos filhos pelo bom caminho. E a gente tem que saber enfrentar com os nossos filhos especiais o preconceito e a rejeição. Porque preconceito é ignorância. Então quem tem filho especial, não se abale. Papai do Céu está junto. Os espíritos amigos estão juntos. Se você tem um filho, uma filha problemática, tenta conversar, tenta buscar através dos livros, através de especialistas que tem, através de psicólogos. Não saia já correndo para um primeiro remédio que aparece na sua frente. Opte sempre pela coisa mais natural, que é a conversa, a oração. Para que melhor remédio? Isso não é fanatismo. Isso não é fanatismo. Me desculpa, não é fanatismo. Isso são opções que o Papai do Céu nos dá e a gente muitas vezes não sabe usar. Então, quem tiver algum problema com filhos, gente, indiferente se é resgate ou missão, é responsabilidade. Ambos pedem isso. Responsabilidade. Tenhamos responsabilidade diante da vida em conduzi-los para um caminho melhor. Com certeza amanhã o mundo vai estar um pouquinho melhor, depois da manhã vai estar mais um pouquinho melhor e a violência cada vez vai sumindo devagarzinho. Quando a gente vê, a gente vai estar retornando para cá num planeta mais calmo, mais tranquilo, mais harmonioso. E a gente vai dizer assim, puxa, tão diferente de como a gente voltou há 200 anos atrás, né? Que tinha assalto, que tinha estupro, agora já estava diferente. Mas para acontecer isso, a gente tem a responsabilidade de educar os nossos filhos para a vida e para o bom caminho. Se nós deixarmos a televisão, o videogame ou a rua educar, a gente vai chegar onde nós estamos chegando. Esse ponto aqui que eu falei para vocês, que saiu do 8, nós estamos no 80, nós temos que achar o equilíbrio. Esse meio aqui, quando nós chegarmos nesse meio, que se chama bom senso, vocês vão ver como o mundo vai dar um salto qualitativo em relação a isso.
Nós vamos conseguir. Eu não vejo um olhar pessimista, nem no Brasil, nem no mundo. Tem gente que adora catástrofe, né? Ah, porque vai dar terremoto, vai dar não sei o quê, porque está na Bíblia, porque não sei o quê. Isso aí já sempre teve. Quando é que a Terra deixou de ter catástrofe? Me diz. A era glacial e outras tantas eras que passamos. Sempre a Terra vive. Ela respira. Ela muda. Nós mudamos, por que ela não vai mudar? Claro que ela está sendo judiada por nós. Ela responde. Mas ela vai ser sempre a nossa terra, o nosso educandário, a nossa escola, o nosso hospital, se vocês quiserem olhar dessa forma. Mas eu olho como educandário. Nosso educandário vai estar aqui, aguardando a gente para quando a gente retornar, a gente fazer melhor do que a gente fez. Então, gente, encaminhem seus filhos, por mais difícil que eles possam parecer, encaminhem eles no caminho do bem, para que quando vocês desencarnarem, quando nós, né, eu também desencarnar, eu pelo menos quero dizer assim, ó, pelo menos eu fiz, pelo menos eu tentei. Se ela escolheu outro caminho, só me basta agora acompanhá-la e tentar resgatar ela do mau caminho. Porque essa é a função de pai, mãe, amigos, avós, avós, aquele que tem amor. O caminho é o amor. Não é brega falar amor, amar. Né? É muito pelo contrário. O amor é o equilíbrio. Então nós estamos numa mesma escola, nós somos irmãos em Deus, nós somos, né, aqui companheiros do mesmo navio. Então a gente não tem por que se odiar, por que se xingar, se brigar. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente estiver em harmonia, mais fácil vai ser a passagem pela regeneração. Mais fácil a gente vai conseguir passar por isso. Mais filhos mais mansos e amorosos vão vir. Mas enquanto a gente ainda estiver nesse patamar aqui de violência, intolerância, como a gente tem visto nos últimos momentos, principalmente aqui no Brasil, a gente só tem que fazer uma coisa, seja que lado for, a gente tem que orar. Porque só oração pode dar um equilíbrio para o Brasil, para o planeta Terra. Não ficar xingando um, ficar xingando o outro. A gente tem que ser equilibrado. E orar porque a oração é o caminho. Então, gente, converse com seus filhos, deem abertura para eles, mesmo que eles não queiram. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é um ditado poderoso. Vai, sim. Quantos criminosos, quantas pessoas entram na mediúnica, parecendo pedra, e a gota de água do amor vai caindo, vai furando a pedra. Vai furando a pedra até chegar lá. Porque todos nós temos o lado amoroso. Até o pior bandido, até o pior ser humano, ele tem o lado bom dele. Ele tem. Só que está encoberto. Quando você descoberta isso, você tira essa casca, ele renasce e vê que o amor é o caminho que pode trazer para a tranquilidade. E assim são com os nossos filhos. Já passei até bastante, né? Mas é porque falar de pais e filhos, eu tenho mais coisa aqui, né? Para conversar com vocês, só que o tempo é curto para um tema que daria para fazer um curso aqui. Que eu adoraria ouvir vocês, que eu gosto de escutar as histórias, gosto de refletir também. Não sou sabedor de tudo, não sou doutor, não sou professor de espiritismo, estou bastante tempo no espiritismo, mas eu ainda estou aprendendo ainda, tem muita coisa para aprender ainda. Tem muita coisa para eu me domar também, né? Coisas que eu ainda erro, ainda cometo alguns erros, mas eu estou aqui, botando a cara para bater. Aprendendo com vocês, aprendendo com a casa, com a CEIU, né? Com o José Fernando, com a Gisela, com o pessoal do CEAM também. Eu não sei tudo. Eu sou pai, mas ainda gosto de escutar a opinião de outros pais também. Porque a gente vive, às vezes, errando, acertando, e a gente vai se completando. É que nem um quebra-cabeça. A gente tem que se amar e se unir dessa forma. Se nós fizermos isso, o Brasil, o planeta Terra, os países vão ficar cada vez mais harmoniosos. E a gente vai conseguir entrar no planeta de transição, né, no planeta de harmonia, de paz e de amor. Então, gente, fica uma tarefa para vocês. Converse com os jovens que vocês têm em casa. Sejam amigos, mas sejam também duros quando precisarem ser. Eu nunca deixei de dar um puxãozinho de orelha, uma palmada na bunda quando a minha precisou. Porque às vezes ela fala, não, quer, pá, pronto.
senta ali, ficava sentadinha, pronto, resolvi. Ah, não deve bater. Não, é um tapinha de amor. Eu não espanquei ela. Mas um puxãozinho de orelha, quando ela era pequena. Agora eu não preciso mais, tá uma moçona de todo tamanho, né, maior do que eu. Mas eu digo, não. É não. Saiba dizer não, porque quem diz não também ama. Ok, gente? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima vez. Então, né, vamos agradecer pela palestra de hoje e relembrando que agora vem o passe, né? Vamos nos preparar e ouvir a oração do Alexandre. Vamos fechar os nossos olhos, evocando aqui toda a espiritualidade na figura do nosso Mestre e amado Jesus Cristo, pedindo aqui que a gente possa ter a colaboração dos nossos entes queridos, dos nossos amigos espirituais, para na educação dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, nossos netos, que a gente possa ter força de vencer as barreiras que nós encontramos neste mundo, e que possamos estar sempre otimista e não cairmos naquela visão pessimista, amarga, que nos faz muitas vezes sofrer, ficarmos doentes. Que possamos levantar todos os dias e olhar o dia como uma nova oportunidade de amar, de fazer o bem. Obrigado, Papai do Céu, por este dia e que possamos ter o restante da semana com muita paz e tranquilidade. Que assim seja.